O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse aos sumos sacerdotes e anciãos do povo: escutai esta outra parábola. Certo proprietário plantou uma vinha, pôs uma cerca em volta, fez nela um lagar para esmagar as uvas e construiu uma torre de guarda. Depois arrendou a vinhateiros e viajou para o estrangeiro. Quando chegou o tempo da colheita, o proprietário mandou seus empregados aos vinhateiros para receber seus frutos. Os vinhateiros, porém, agarraram os empregados, espancaram a um, mataram a outro, e ao terceiro apedrejaram. O proprietário mandou de novo outros empregados, em maior número do que os primeiros, mas eles os trataram da mesma forma. Finalmente, o proprietário enviou-lhes o seu filho, pensando: ao meu filho eles vão respeitar. Os vinhateiros, porém, ao verem o filho, disseram entre si: este é o herdeiro. Vinde, vamos matá-lo e tomar posse da sua herança. Então agarraram o filho, jogaram-no para fora da vinha e o mataram. Pois bem, quando o dono da vinha voltar, o que fará com esses vinhateiros? Os sumos sacerdotes e os anciãos do povo responderam: com certeza mandará matar de modo violento esses perversos e arrendará a vinha a outros vinhateiros, que lhes entregarão os frutos no tempo certo. Então Jesus lhes disse: vós nunca lestes nas Escrituras? A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Isso foi feito pelo Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. Por isso eu vos digo: o reino de Deus vos será tirado e será entregue a um povo que produzirá frutos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, presente aqui na igreja de São José, você que também reza conosco da sua casa pelos nossos canais de comunicação, na rede social. Hoje nós rezamos o 27º domingo do tempo comum, dando um passo a mais nesse mês missionário, mês de outubro, que a igreja convida a intensificar e a rezar pelas missões, que é a essência da vida da igreja, e que a igreja possa ser também missionária, isto é, viver o Evangelho, profetizar, testemunhar o Evangelho. E nesse aspecto de testemunhar, gostaria de nos inspirar na segunda leitura que nós ouvimos de São Paulo aos Filipenses, para nortear nossa oração nesse dia. Vocês viram aí no folheto um convite, um título, praticamente, dizendo o dia do nascituro. O nascituro, ou o dia do nascer, o dia da vida. Valorizar a vida. A igreja defende a vida desde a sua concepção até o seu término final, até o seu curso natural, da vida, quando a morte deve chegar, pelo tempo ou por explosão dos limites humanos, que é a morte. Tanto é que, quando a pessoa está hospitalizada, vocês podem ver que a vida é sempre evolução. E o termo que se usa é que o quadro foi assim, e evoluiu para a morte. Termo que a medicina usa. Quer dizer, a morte natural. E nós estamos diante de situações
que não são, né, mortes naturais, seja no início da vida, ou seja também no final. Então, essas duas realidades. Até ontem, a ideia era exatamente convidar para que nós pudéssemos rezar, para que nós valorizemos a nossa vida como um dom, desde a sua concepção. Mas ainda ontem, mais uma situação, né, de guerra e de destruição. A guerra, agora também entre Israel e Palestina, a faixa de Gaza, o Hamas, enfim, ali sempre um tanto quanto confuso, mas uma situação de combate, de destruição, não de vida e de paz. Em primeiro lugar, então, um convite para que a gente possa rezar, nós valorizarmos a nossa vida como um dom de Deus e respeitar, né, a vida do próximo, desde o início até o final. E veja que São Paulo, dando conselho à comunidade de Filipos, ele diz: não vos inquieteis com coisa alguma, mas apresentai a Deus as vossas súplicas, acompanhadas de ação de graças. A oração e a súplica acompanhada de ação de graças. Rezar a Deus e agradecer a Deus. E aí ele vai dizer: quanto ao mais, ocupe-se de tudo que é justo, que é bom, que é agradável a Deus. Então, a realidade da guerra, é claro, nos leva a concluir que as pessoas não estão se ocupando do que é justo, do que é agradável, do que é bom, do respeito para com o próximo, né? Que Deus nos ajude. São Paulo diz no final: se fizeres assim, né, o Deus da paz estará convosco, né? Deus da paz está sempre conosco, está sempre aí. Mas se as pessoas precisam acolher e inspirar nesse Deus que tem ações de paz e não de guerra. Por isso hoje esse convite, né, esse dia de valorização da vida, dia do nascituro, que nós possamos rezar por nós, pela sociedade. Isso é anterior, né, a todas as polêmicas existentes no momento presente. A igreja é sempre a favor da vida, porque Deus é a favor da vida. Nosso Deus é o Deus que nos concede o dom da vida. Por isso devemos valorizar. Segundo ponto, a primeira leitura, o Salmo e o Evangelho, fala da realidade da vinha, né? A figura da vinha do Senhor, a vinha como o reino, a vinha como a comunidade, né? A vinha como um lugar em que deve se produzir frutos. E Jesus, exímio nas parábolas, ele faz com que pudessem tirar a conclusão, e até mesmo às vezes sem saber que estava falando para os próprios interlocutores. Então, na parábola nós nos colocamos, né? E Jesus conta aquela história para dizer, né, que eles estavam errados em não aceitando a mensagem. E o que iria acontecer? Seria tirado e dado a outro povo. E para nós hoje, creio que duas palavras podem ajudar, nortear nossa oração. A primeira é a rejeição, que nós devemos rejeitar, né? Um pouco quase redundância, mas é isso, né? Eles manifestaram a rejeição desde o produzir frutos, o pagar, a rejeição aos emissários, rejeitaram. E isso é o erro, né? E segundo, o produzir frutos. Então,
nós devemos ou nós não podemos rejeitar a mensagem de Jesus. Não podemos rejeitar o amor de Deus, o amor criador, o amor santificador, o amor que salva, o amor que nos congrega na comunidade. Como vinha do Senhor, como povo de Deus, não devemos rejeitar. Que o Senhor nos ajude, então, a acolher a sua mensagem, acolher o seu amor, acolher a sua vida. E a segunda palavra é produzir, né? A produção. Se eu estou acolhendo o amor de Deus, o que estou produzindo? O final do Evangelho diz: por isso eu vos digo, o reino de Deus vos será tirado e será entregue a um povo que produzirá frutos. E Jesus entrega o seu reino, manifesta o seu reino a nós. Nós somos esse povo que devemos produzir frutos. E os frutos do reino de Deus não pode ser, a não vida, não pode ser a morte, mas tem que ser a vida, o amor. Que o Senhor nos ajude, que Ele nos dê a sua graça, para sempre acolhermos, jamais rejeitarmos, e que nós possamos, acolhendo, produzir frutos de bondade, tudo que é justo, que é bom, frutos de paz, frutos do seu amor misericordioso. E a produção desses frutos não é, quem sabe, em larga, grande escala, mas é cada um cumprindo e fazendo a sua parte. Cada um vivendo o seu amor a Deus e o seu amor ao próximo. E os frutos irão aparecer na naturalidade da nossa vida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Creio em Deus, Pai Todo-Poderoso,